Para tudo o que estás a fazer, Deus acabou de revelar a idade exata da pessoa com quem vais casar. É alguém 7 a 12 anos mais novo do que tu. E há uma razão profunda que a igreja nunca te contou sobre casamentos com diferença de idade. Escolhido de Deus para o ecrã agora mesmo. Esta mensagem não chegou até ti por acaso. Não foi o algoritmo. Não foi coincidência. Foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui, porque há algo que precisa de ser dito sobre o teu futuro, sobre o casamento que Deus preparou para ti e sobre a forma como Ele constrói alianças que desafiam os padrões humanos. Enquanto todos à tua volta estão presos a regras inventadas sobre quem deves amar, sobre qual é a idade certa, sobre o que é socialmente aceitável, Deus está a preparar algo que vai quebrar todas essas expectativas. E tu precisas de ouvir isto agora, porque a pessoa que Ele escolheu para ti já está a caminho. E quando chegarem os primeiros sinais, tu vais hesitar, vais duvidar, vais olhar para a diferença de idade e pensar que estás louco. Mas se ficares comigo até ao fim desta mensagem, vais compreender 3 coisas fundamentais. Primeiro, porque é que Deus escolhe parceiros com idades diferentes para determinadas pessoas. Segundo, qual é a armadilha espiritual que te vai tentar fazer recusar esta bênção? E terceiro, como reconhecer que esta pessoa é realmente enviada por Deus e não uma distração do inimigo. Prepara o teu coração, porque o que vais ouvir vai desafiar tudo o que te ensinaram sobre relacionamentos. Bom, e inicie ao Deus. Se estás a ouvir isto e algo dentro de ti acabou de acordar, quero que faças uma coisa agora mesmo. Escreve 777 nos comentários. Escreve 777 como um acto de fé, como uma declaração de que estás pronto para receber aquilo que Deus preparou para ti. Mesmo que desafie todas as tuas expectativas, e por baixo desse número, escreve esta frase: eu confio no tempo de Deus, não no calendário dos homens. Escreve isto como um compromisso que estás a fazer contigo mesmo e com o céu, e se esta palavra te tocou, carrega no gosto. Subscreve este canal e partilha esta mensagem com alguém que também está a esperar pelo casamento certo. Não faças isto porque eu te pedi. Faz porque alguém na tua lista de contatos está neste exato momento a questionar se deve ou não dar uma oportunidade a alguém que Deus enviou, mas que não corresponde ao tipo que tinha na cabeça. A tua partilha pode ser o último empurrão que essa pessoa precisava para não desperdiçar a bênção. Morte, vamos começar pelo princípio. A ideia de que devemos casar com alguém da nossa idade, ou no máximo com 2 ou 3 anos de diferença, não vem da Bíblia. Vem da cultura, vem de uma sociedade que transformou o casamento numa transação social, numa parceria baseada em estatuto, em fase de vida, em compatibilidade de currículo. Mas Deus não constrói casamentos assim. Deus constrói casamentos baseados em propósito. E quando o propósito de 2 pessoas se entrelaça, a idade torna-se irrelevante. O que importa não é quantos anos cada um viveu, mas para que direção cada um está a caminhar. Agora, presta atenção a isto, porque é aqui que a maioria das pessoas perde a bênção. Quando Deus te mostra alguém mais novo, a primeira reação não é alegria, é medo. Medo do que os outros vão dizer. Medo de parecer imaturo por não conseguir alguém da tua idade. Medo de que esta pessoa não te leve a sério. E por trás desse medo está uma mentira que o inimigo plantou há muito tempo. A mentira de que a tua idade define o teu valor. Como se houvesse um prazo de validade para o amor de Deus. Como se houvesse uma idade limite para receber algo bom. Deixa-me dizer-te o que está realmente a acontecer. Durante anos, tu oraste por um casamento. Pediste a Deus alguém que te compreendesse.
alguém que fosse fiel, alguém que caminhasse contigo na fé. E enquanto oravas, Deus estava a preparar essa pessoa. Mas essa pessoa não estava pronta quando tu estavas pronto. Essa pessoa precisava de amadurecer, de passar por certas experiências, de aprender certas lições que só o tempo poderia ensinar. E enquanto isso acontecia, tu também estavas a ser preparado, não da forma que esperavas, não através de um relacionamento perfeito que apareceu na altura certa, mas através da espera, através da desilusão, através das vezes em que achaste que tinhas encontrado a pessoa certa e depois percebeste que não era. Cada um desses momentos não foi um erro, foi uma aula. E agora, quando essa pessoa chegar, tu vais estar pronto de uma forma que nunca estarias se Deus tivesse atendido às tuas orações na altura em que as fazias. Há um padrão bíblico aqui que precisamos de examinar. Olha para a história de Ruth. Ruth era uma mulher jovem, viúva, estrangeira, sem propriedade, sem estatuto. E Boaz era um homem mais velho, estabelecido, respeitado na comunidade. A diferença de idade entre eles nunca é especificada no livro de Ruth. Mas os estudiosos concordam que Boaz era significativamente mais velho. E mesmo assim, Deus orquestrou aquele casamento. Por quê? Porque o que Ruth precisava não era de alguém da sua idade. Era de alguém com estabilidade, com maturidade, com recursos espirituais e materiais para a proteger e honrar. E o que Boaz precisava não era de alguém que correspondesse ao seu estatuto social. Era de alguém com fé radical, com lealdade inabalável, com coragem para deixar tudo para trás e seguir o Deus verdadeiro. Aquele casamento não fazia sentido segundo os padrões humanos, mas fazia todo o sentido segundo o plano de Deus. E dessa união nasceu a linhagem que levou ao rei David e, finalmente, a Jesus Cristo. A diferença de idade não foi um obstáculo. Foi parte do design. Agora quero que compreendas algo sobre como o inimigo trabalha. Quando Deus está prestes a dar-te algo que vai mudar completamente a trajetória da tua vida, o inimigo não vem com uma mentira óbvia. Não vem dizer-te que esta pessoa é má. Vem com algo mais subtil. Vem com vergonha social. Vem com a voz da tua tia que vai perguntar por que é que não conseguiste alguém da tua idade. Vem com a comparação com o casamento do teu primo, que casou com alguém do mesmo ano escolar e que parece tão certinho nas redes sociais. Isto chama-se pressão normativa. É uma ferramenta psicológica poderosa. Funciona assim, o cérebro humano está programado para evitar a exclusão social. Nos tempos antigos, ser excluído do grupo significava morte. Então desenvolvemos um sistema de alarme interno que nos avisa sempre que estamos a fazer algo que pode resultar em rejeição. E esse alarme dispara com força quando estamos prestes a fazer algo que vai contra as normas do grupo. Não interessa se essa coisa é boa ou má. O que interessa é se é diferente. E um casamento com diferença de idade significativa é diferente. Vai levantar sobrancelhas, vai gerar comentários. E o teu cérebro sabe disso, por isso vai tentar proteger-te, vai tentar convencer-te a recusar. Mesmo que o teu espírito esteja a gritar que esta é a pessoa certa. C.S. Lewis escreveu, em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, algo profundamente revelador sobre como o inimigo usa a opinião pública contra nós. Ele coloca um demônio mais experiente a ensinar um demônio mais novo sobre a arte da tentação. E num determinado momento, diz isto: o objetivo não é fazer o humano escolher o mal sabendo que é mal, mas fazer com que escolha o mal acreditando que é prudência, que é bom senso, que é sabedoria. A estratégia mais eficaz não é atacar a fé diretamente, mas fazer com que a pessoa substitua a voz de Deus pela voz da multidão.
E depois, justifique essa substituição como sendo maturidade. Tu vês o que acontece aqui. O inimigo não precisa de te convencer de que Deus está errado. Precisa apenas de te convencer de que toda a gente à tua volta está certa. E se toda a gente diz que uma diferença de idade de 10 anos é estranha, então deve ser estranha. Certo, errado. A multidão não conhece o teu chamado. A multidão não esteve na sala quando Deus fez promessas sobre o teu futuro. A multidão vai julgar com base em aparências, mas Deus vê o coração. Quero falar agora diretamente contigo, que já conheceste essa pessoa. Tu já a viste. Talvez trabalhem no mesmo sítio. Talvez frequentem a mesma igreja. Talvez se tenham cruzado numa rede social e houve algo. Uma conexão estranha. Uma facilidade de conversa que não faz sentido entre duas pessoas que acabaram de se conhecer. Mas depois, olhaste para a idade e travaste. Pensaste isto? Não pode ser de Deus, porque a diferença é demasiado grande. E desde então, tens evitado essa pessoa. Tens racionalizado. Tens dito a ti mesmo que é melhor manter distância, que é mais seguro, que é mais sensato. Mas à noite, quando está tudo quieto, continuas a pensar nessa pessoa, continuas a sentir aquela paz estranha que sentiste na presença dela e não consegues explicar por quê. Deixa-me explicar-te. O que estás a sentir não é ilusão, é reconhecimento espiritual. É o teu espírito a identificar alguém que Deus ungiu para caminhar contigo. Mas a tua mente, treinada por anos de condicionamento social, está a rejeitar o que o teu espírito já sabe. Há uma história no Evangelho de Marcos, capítulo 10, que precisamos de revisitar. Um jovem rico aproxima-se de Jesus e pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. Jesus lista os mandamentos, e o jovem diz que tem cumprido tudo desde a juventude. E então vem a parte devastadora. Jesus olha para ele com amor, diz a Escritura, e diz-lhe: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem vai-se embora triste porque tinha muitos bens. Agora repara nisto, Jesus não estava a ser cruel. Estava a oferecer ao jovem exatamente aquilo que ele disse que queria: vida eterna, propósito. Mas o preço era abandonar aquilo a que ele estava agarrado. E o jovem escolheu ficar com o que tinha em vez de receber o que Deus queria dar. Tu estás neste exato momento, nessa encruzilhada. Deus está a oferecer-te o casamento que pediste. Mas o preço é abandonares a ideia que tens na cabeça sobre como esse casamento deveria ser. O preço é soltares a imagem que construíste do parceiro perfeito com a idade certa, com o histórico certo, com a aparência certa. E a pergunta é: vais soltar? Ou vais embora triste, agarrado à tua lista de requisitos? E daqui a 5 anos vais estar sozinho a perguntar-te: por que é que Deus não respondeu às tuas orações? Vamos falar sobre outra coisa que ninguém te conta. Há uma razão espiritual pela qual Deus junta pessoas com idades diferentes em determinados casamentos. Não é arbitrário. Tem a ver com transferência de unção. Na Bíblia, vemos isto repetidamente. Eliseu era mais novo que Elias. Timóteo era mais novo que Paulo. Josué era mais novo que Moisés. Em cada um desses relacionamentos, havia uma diferença de idade significativa. E essa diferença não era um acidente, era intencional. Porque aquilo que o mais velho tinha aprendido através de décadas de caminhada com Deus precisava de ser transferido para alguém que ainda tinha décadas pela frente para aplicar essas lições. E o mais novo trazia algo que o mais velho já não tinha: fome, energia,
vontade de arriscar, juntos. Formavam algo mais poderoso do que qualquer um deles conseguiria sozinho. Agora aplica isto ao casamento. Quando Deus junta alguém que já passou por certas batalhas com alguém que ainda está no início de certas jornadas, não é para que um ensine e o outro aprenda como se fosse uma relação de professor e aluno, é para que ambos se completem, para que a sabedoria de um encontre a coragem do outro, para que a paciência de um encontre a paixão do outro, para que juntos construam algo que nenhum deles conseguiria construir com alguém da mesma idade, da mesma fase, do mesmo nível de experiência. Sei o que estás a pensar. Estás a pensar, mas e se as pessoas acharem estranho? E se a família não aceitar? E se os amigos fizerem piadas? Deixa-me perguntar-te uma coisa. Desde quando é que a opinião dos outros se tornou mais importante do que a vontade de Deus? Desde quando é que o conforto social se tornou mais valioso do que a paz espiritual? Tu precisas de tomar uma decisão agora mesmo sobre quem vai escrever a história da tua vida. Se fores tu, guiado pelo Espírito Santo, ou se vai ser a plateia, guiada por inseguranças e inveja, disfarçada de preocupação. Porque é isso que é, na maioria das vezes, quando alguém te diz que não devias casar com essa pessoa porque é muito nova, não está preocupado contigo, está desconfortável com a tua liberdade, está incomodado com o facto de estares a fazer algo que essa pessoa nunca teve coragem de fazer, e então veste esse desconforto com roupas de bom conselho. Precisamos de falar sobre algo que a psicologia chama de dissonância cognitiva. É o desconforto mental que sentimos quando temos duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. Por exemplo, tu acreditas que Deus responde a orações, mas também acreditas que um casamento só funciona se ambos tiverem a mesma idade. Agora Deus responde à tua oração sobre casamento, mas a pessoa tem 12 anos a menos que tu. O teu cérebro entra em pânico, porque não consegue manter ambas as crenças. Ou Deus respondeu e tu estavas errado sobre a idade. Ou a idade importa, e isto não é de Deus. E aqui está o truque. A maioria das pessoas resolve essa dissonância descartando a resposta de Deus, em vez de descartarem a crença cultural. Por quê? Porque é mais fácil. Porque manter a crença cultural significa continuar a encaixar, continuar a ser compreendido, continuar a não ter de explicar nada a ninguém, mas descartar a resposta de Deus. Isso só te custa o teu futuro, só te custa a bênção, só te custa anos de solidão desnecessária. Então tu escolhes o conforto a curto prazo, em vez da paz a longo prazo. Vou dar-te agora 2 compromissos práticos que quero que apliques nos próximos 7 dias. Primeiro, durante os próximos 7 dias, sempre que pensares nessa pessoa e a voz da dúvida vier, quero que pares e perguntes em voz alta: esta dúvida vem de Deus ou vem do medo? E espera pela resposta. Não continues o dia sem esperares pela resposta. Deus fala, o Espírito Santo confirma. Mas se nunca paras para ouvir, vais continuar a ser arrastado pelas vozes mais altas, que são sempre as vozes do medo e da opinião pública. Segundo compromisso durante os próximos 7 dias, não discutas esta situação com ninguém que não tenha um casamento que tu admires. Parece duro, mas é necessário, porque se vais pedir conselhos sobre casamento a alguém que está divorciado, ou que está infeliz, mas com medo de sair, ou que nunca teve coragem de arriscar em nada na vida, vais receber conselhos contaminados pelo fracasso e pelo medo dessa pessoa. Procura alguém que tenha 20 ou 30 anos de casamento sólido. Alguém que já passou por tempestades e ficou. E pergunta a essa pessoa, não sobre a idade, pergunta sobre caráter. Pergunta sobre fé. Pergunta sobre como é que se reconhece alguém que Deus enviou. Voltemos às Escrituras.
No livro de Gênesis, capítulo 24, há uma história fascinante sobre como o casamento de Isaque foi preparado. Abraão envia o seu servo mais antigo para encontrar uma esposa para Isaque. E repara no que o servo faz quando chega ao poço. Ele ora, pede a Deus um sinal específico. E quando Rebeca aparece e faz exatamente aquilo que ele tinha pedido a Deus que a pessoa certa fizesse, ele não hesita, não pergunta a idade dela, não pergunta se ela vem da família certa, não faz uma lista de verificação social. Ele reconhece a mão de Deus e age. E Rebeca, quando lhe perguntam se quer ir, ela não pede 3 meses para pensar, não pede para conhecer Isaque primeiro, não faz uma análise de risco, ela diz uma palavra vou. E dessa decisão rápida, dessa obediência sem hesitação, nasceu uma das alianças mais importantes da história bíblica. Agora imagina se Rebeca tivesse dito: preciso de pensar, preciso de perguntar aos meus amigos, preciso de ter a certeza de que ele tem a idade certa. A bênção teria passado, Deus teria encontrado outra pessoa, porque Deus não espera por quem não consegue reconhecer a sua voz. Há algo mais que preciso que compreendas sobre esta situação. A diferença de idade não é o teste. O teste é a tua capacidade de confiar em Deus quando Ele faz algo que não corresponde ao teu planeamento. O teste é se consegues distinguir entre a voz do Espírito Santo e a voz da conformidade social. Porque isto vai repetir-se. Se Deus está a preparar-te para algo grande, se há um propósito significativo na tua vida, vais enfrentar esta escolha muitas vezes. Vais ter de escolher entre o que Deus está a dizer e o que toda a gente espera que faças. E se não aprenderes a escolher Deus agora, nesta área do casamento, não vais conseguir escolhê-lo mais tarde, quando Ele te chamar para algo ainda mais desafiante. Cada acto de obediência é treino para o próximo. Cada vez que honras a voz de Deus acima da voz da multidão, estás a fortalecer um músculo espiritual que vais precisar para o resto da vida. Quero falar diretamente contigo que estás com medo de que esta pessoa te magoe, com medo de que, por ser mais nova, não leve a relação a sério, com medo de que daqui a alguns anos te deixe por alguém mais jovem. Esse medo é compreensível, mas vem de uma premissa errada. A premissa de que a idade determina a fidelidade. Quantos casamentos tu conheces entre pessoas da mesma idade que acabaram em traição? Quantas vezes viste alguém deixar o cônjuge por outra pessoa exatamente da mesma faixa etária? A idade não protege ninguém da infidelidade. O caráter protege, a fé protege, o compromisso com Deus protege. E se Deus enviou esta pessoa, então essa pessoa já foi tratada pelo Espírito Santo, já passou por um processo de preparação, já foi ensinada sobre fidelidade, sobre aliança, sobre o que significa amar alguém, não porque é fácil, mas porque é certo. Tu não estás a arriscar numa criança. Estás a receber alguém que Deus formou especificamente para ti. Deixa-me contar-te o que realmente acontece quando recusas uma bênção, porque ela vem embrulhada de forma diferente da que esperavas. Deus não te castiga, não te retira o amor, mas retira a oportunidade, porque aquela pessoa que Ele preparou para ti também tem livre arbítrio. E se tu rejeitares, Deus vai redirecionar essa pessoa para alguém que a valorize. E tu vais continuar a receber aquilo que pedes a alguém da tua idade. Alguém que se encaixe perfeitamente na lista. Alguém que faça todos à tua volta acenarem com a cabeça em aprovação. Mas vais viver o resto da vida com uma sensação estranha de que algo ficou por cumprir. Vais olhar para o teu casamento seguro, socialmente aceitável, e vais sentir um vazio que não consegues explicar. Porque no fundo do teu espírito vais saber que trocaste o plano de Deus pelo aplauso dos homens. No livro de Provérbio, capítulo 3, versículos 5 e 6,
Está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Repara na sequência. Primeiro, confia. Não compreendas. Não analises até ter a certeza absoluta. Confia. Segundo, não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, aquilo que a tua mente te diz, aquilo que parece lógico, aquilo que faz sentido, segundo a tua experiência, pode estar errado. Terceiro, reconhece Deus em todos os caminhos. Isso significa procurar a sua mão em tudo, especialmente nas coisas que não fazem sentido. E a promessa, ele endireitará as tuas veredas. Não diz que vais compreender antes de caminhar. Diz que vais caminhar, e ele vai endireitar enquanto caminhas. Quero que penses numa coisa. Todas as grandes histórias de fé na Bíblia envolvem alguém a fazer algo que parecia loucura. Noé construiu uma arca sem uma única gota de chuva. Abraão deixou a sua terra sem saber para onde ia. Moisés voltou ao Egito para enfrentar Faraó, sendo um fugitivo gago. Davi enfrentou Golias, sendo um rapaz com uma funda. Quis ter arriscar a vida para salvar o seu povo. Cada uma dessas pessoas teve um momento em que podia ter dito: isto não faz sentido. Isto é arriscado demais. Isto vai fazer-me parecer ridículo. Mas escolheram obedecer. E Deus transformou a obediência delas em livramento, em vitória, em legado. A tua situação não é diferente. Deus está a pedir-te que confies nele numa área onde não tens garantias visíveis. E a tua resposta vai determinar não só o teu futuro, mas possivelmente o futuro de pessoas que ainda nem nasceram. Porque os casamentos que Deus constrói geram filhos, geram ministérios, geram influências que atravessam gerações. Agora vou orar contigo. E quero que recebas esta oração não como palavras bonitas, mas como decreto espiritual sobre a tua vida. Pai Celestial, venho perante ti agora levantando este filho, esta filha que está a ouvir esta palavra. Senhor, tu conheces o coração desta pessoa, conheces os anos de espera, conheces as desilusões, conheces as vezes em que esta pessoa pensou que tinha encontrado alguém e depois viu tudo desmoronar. E conheces também a promessa que fizeste, a aliança que preparaste, o casamento que está reservado. Pai, peço-te agora que removas todo o medo que não vem de ti. Quebra as cadeias da opinião pública. Liberta esta pessoa da necessidade de agradar a toda a gente. Dá-lhe a coragem de Ester para se levantar e dizer: se perecer, pereci, mas vou obedecer. Senhor, se esta pessoa que Deus enviou é realmente mais nova, então unge agora esse relacionamento. Cobre-o com a tua proteção. Cala a boca dos que querem semear dúvida. E confirma no espírito deste teu filho, desta tua filha, que isto é obra tua, Pai. Oro também pela pessoa que está do outro lado desta história. Se ela também está com medo, também está a hesitar, também está a ouvir vozes de incredulidade. Fala ao coração dela agora. Traz confirmação, traz paz, e traz os dois ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, prontos para dizerem sim àquilo que tu já disseste sim. Senhor, eu decreto sobre esta vida: o casamento que vem não é acidente, não é compromisso, não é segunda opção, é chamado, é propósito, é aliança divina. E peço que quando essa pessoa aparecer, quando os sinais começarem, que esta pessoa que está beoite a ouvir, tenha olhos para ver e coragem para agir. Protege este casamento antes mesmo de começar. Fecha todas as portas que o inimigo tenta abrir e abre as portas que só tu podes abrir. Em nome de Jesus. Amém. A lição que precisamos de levar desta história, desta palavra, é simples, mas profunda.
Deus não está limitado pelos teus padrões, não está preso às tuas expectativas, não precisa da aprovação da tua família, nem da validação das redes sociais para confirmar aquilo que Ele já decidiu. E quando Ele te mostra algo que desafia tudo o que pensavas saber, a tua única pergunta deve ser: isto vem de ti? Senhor, se a resposta for sim, então tudo o resto é ruído. Agora quero fazer-te uma pergunta direta, e quero que respondas com honestidade, nem que seja só no teu coração. Se Deus te dissesse agora, de forma audível, que a pessoa com quem vais casar tem 12 anos a menos que tu, e que esse casamento vai ser a maior bênção da tua vida, mas que vais ter de enfrentar críticas, olhares de lado, comentários maldosos durante os primeiros anos, tu aceitarias? Ou dirias a Deus que preferes esperar por algo mais fácil, mais seguro, mais aceite? Porque essa é a escolha real. Não é entre casar ou não casar. É entre obedecer ou controlar. Quero que voltes aos comentários agora. Escreve 777 outra vez. E desta vez, por baixo, escreve esta declaração: eu escolho o plano de Deus, não o conforto dos homens. Escreve isto como um acto profético, como uma linha na areia que estás a traçar entre o teu passado de hesitação e o teu futuro de obediência. E depois de escreveres, quero que carregues no gosto, que subscrevas este canal se ainda não o fizeste, e que partilhes esta mensagem, não porque eu preciso de visualizações, mas porque alguém que tu conheces está neste exato momento prestes a recusar a pessoa que Deus enviou, porque ela não corresponde à imagem que tinha na cabeça. E essa pessoa precisa de ouvir o que acabaste de ouvir. Precisa de saber que não está louca, que Deus trabalha de formas que desafiam a lógica humana e que a diferença de idade não é obstáculo quando é Deus quem está a construir a ponte. Vou deixar-te com isto. Há um momento que vem, e vem em breve, em que vais ter de escolher. Vais estar na presença dessa pessoa e vais sentir a paz de Deus. Vais saber, no teu espírito, que é ela. Mas ao mesmo tempo vais ouvir todas as vozes, a da tua mãe preocupada, a do teu melhor amigo cético, a da tua própria insegurança. E nesse momento, tudo o que ouviste aqui vai ser testado. Vais ter de decidir se acreditas mesmo que Deus fala, se confias mesmo que Ele sabe o que está a fazer, se estás mesmo disposto a trocar a aprovação humana pela paz divina. A minha oração é que quando esse momento chegar, te lembres desta palavra, que te lembres de que não estás sozinho nesta decisão, que milhares de pessoas já passaram por esta encruzilhada e escolheram confiar em Deus, e nunca se arrependeram, e que tu sejas mais um testemunho vivo de que quando Deus promete, Deus cumpre, mesmo que o cumprimento venha embrulhado de uma forma que ninguém esperava. Fica na paz. O teu casamento está a caminho e vai ser melhor do que alguma vez imaginaste.